Olá, bem-vindo à nossa sessão tutorial número 2, na qual nós vamos estar trabalhando com alguns conceitos de orientação a objeto aplicados na prática, obviamente, utilizando a IDE Eclipse. Os conceitos que nós vamos abordar nessa aula estão descritos no nosso material a partir do nosso slide de número 5. Objeto e instância. Então nós vamos falar como é que esses conceitos são aplicados, né? Primeiro objeto e instância, depois classe, diferença de classe para objeto, métodos e atributos, fazendo a correlação um pouco com a linguagem C que nós aprendemos em programação 1. Vamos falar um pouco de visibilidade de métodos e atributos, né? Inicialmente nós vamos trabalhar apenas com o private e o public, que são esses aqui, esse primeiro e esse último. Depois, mais para frente, a gente vai trabalhar com um pouco mais de restrição de acesso. Depois nós vamos falar de tipos de classe e pronto, somente isso. Aí na próxima sessão tutorial, número 3, nós vamos falar de polimorfismo aplicado na prática. Então eu conto com vocês para que esses assuntos sejam sempre estudados. Não deixe acumular assunto. Acho que eu tenho falado isso sempre, em todos os vídeos que eu já fiz, porque a linguagem Java é muito importante, mas ela tem uma curva de aprendizado um pouco longa, né? Mas vale a pena. Tá? Então vamos começar. A primeira coisa que nós vamos fazer, obviamente, é abrir o Eclipse. Bom, se todo mundo está seguindo a nossa sessão tutorial, todo mundo sabe que nós estamos guardando o nosso Eclipse no C2 pontos, prog2, Eclipse, e agora nós vamos executá-lo. Vamos aguardar um pouco. O Workspace, que é onde nossos projetos serão colocados, guardados, armazenados, né? Então, prog2 Workspace. Vamos clicar em OK. Vamos esperar o Eclipse abrir. E para essa sessão tutorial número 2, nós vamos criar um novo projeto, tá certo? Se isso aqui aparecer, basta dar cancel. Vou criar um novo projeto. Botão direito, New, Java Project, Tutorial 2, Finish. Nosso novo projeto foi criado. Eu vou fechar aqui, porque ele guarda a última que nós deixamos aberta. E sobre a pasta src, botão direito, New Class. Bom, o pacote vai ser o br.neb e o nome da classe vai ser Tutorial 2. Perceba que quando eu dei espaço aqui, automaticamente o Eclipse disse que o nome dessa classe é inválido, porque o Java não permite que você tenha classes separadas por espaço. Tá? Eu poderia, por exemplo, colocar um underline, um traço, ele já começa a reclamar. Caracteres especiais como interrogação, pipe, também ele vai reclamar. Tá certo? Então, tutorial 2. Eu vou clicar aqui para ele gerar uma classe já com o método main e o finish. Pronto, tutorial 2, método main, pronto, tudo criado, o nome do pacote bruneb e a classe foi criada aqui dentro desse pacote. Nada demais, até agora a única coisa que nós fizemos foi iniciar rapidamente um novo projeto. Nessa seção tutorial 2, nós vamos trabalhar com os conceitos que nós vimos no PowerPoint e também eu espero que vocês tenham seguido corretamente, né, a ementa da nossa disciplina, e nesse momento vocês já devem ter visto tanto os vídeos de conceitos básicos de orientação a objetos da Uninove quanto os conceitos básicos de orientação a objetos da Universidade XTI. Também já devem ter lido o nosso capítulo histórico
nossos conceitos básicos de O e começaram a resolver as questões do questionário 1, certo? Uma coisa interessante que eu considero nos conceitos básicos de orientação a objeto da Uninove é que esse vídeo ele trabalha com o conceito de objeto de uma forma bastante genérica e próxima da nossa realidade. Então ele não cai, ele não está preocupado em ir para o código e lhe mostrar isso. Ele está elucubrando as coisas importantes e a partir daí você se sente um pouco mais próximo do conceito. Já os conceitos básicos de orientação a objetos da Universidade de XTI, ele já começa a abordar de uma forma completamente diferente, né? Ele já, logo no início, ele já mostra a representação de uma classe, através do padrão UML, que é uma forma de uma notação de como representar uma classe no papel, sem você implementar em nenhuma linguagem. O interessante disso é que, uma vez representado em um ML, você pode, qualquer linguagem de orientação a objeto é capaz de implementar o que ali está descrito. Mas o ML não está no escopo dessa disciplina e provavelmente nós vamos utilizar alguma disciplina próxima para falar sobre ela. Mas, voltando ao que nós estávamos falando, eu espero que vocês tenham visto os conceitos básicos de orientação a objetos da Universidade XTI, porque nesse momento é basicamente o que nós vamos trabalhar. Tá? Então, vamos lá, vamos voltar ao nosso Eclipse aberto, certo? E eu gostaria de oferecer para vocês um conceito e, a partir desse conceito, nós vamos tentar representar na linguagem Java através de classes e nós vamos também mostrar como é que o programa vai se comportar com isso. Então vamos lá, vamos deixar a nossa classe tutorial 2 um pouquinho de lado e vamos pensar no conceito. Se eu chegar para vocês e pedir, por favor, pensem em um cachorro, imediatamente na mente de vocês vai aparecer a figura de um cachorro. Tá? Existem diversos tipos de cachorro, porque existem diversas raças de cachorro e cada raça possui um conjunto de características próprias. Mas, de qualquer forma, cachorro tem um conjunto de características que, a partir do momento que você analisa essas características, se você olhar para o animal, você vai conseguir dizer se aquilo é um cachorro ou não. As características do animal cachorro são completamente diferentes das características do animal gato, e assim sucessivamente. Tá? Mas eu quero que vocês pensem de uma forma mais ampla. Tá? Eu não vou abordar todas as características de animal cachorro, tá certo? Mas eu vou agrupar um conjunto e vou representar através de uma classe, tá certo? Então, eu vou criar uma nova classe. Botão direito, New, voltando, né? Botão direito sobre o nome do pacote, New Class. Eu vou criar a classe cachorro. Não vou clicar mais nada, eu clicar em Finish. Ele vai criar a classe cachorro. E nesse exato momento, eu preciso de algumas características. Na orientação a objeto, é dito que um objeto, tá certo? Ele guarda estado e comportamento. Tá? Primeiro vamos trabalhar com estado. O que é o estado? É aquilo que guarda as características únicas daquele objeto. O estado ele pode variar de um momento ao outro, porém a característica é a mesma. Aí você fala, poxa, eu não entendi. Na prática é mais ou menos assim. Public. Eu vou escrever public, tá certo? String. Para quem não lembra, string é uma cadeia de caracteres, uma rede de caracteres. Só que na linguagem Java, ele já possui um objeto que trabalha, que faz tudo para você. Você não precisa mais se preocupar com barra N, de fazer loop até o barra N, nada disso. A string é um string, ele é uma cadeia de caracteres, você pode trabalhar e alterar aquilo como você quiser, ele não vai estourar a memória se você aumentar o tamanho dela, tá certo? Então, uma string de 1 caractere ou de 1 milhão de caracteres, para você, programador, vai ser trabalhado da mesma forma, tá bom?
É só trocar o valor da variável. Você não precisa declarar com tamanho fixo, como acontece na linguagem C. Isso a linguagem Java vai fazer automaticamente para você. Mas vamos pensar. Todo cachorro possui o quê? Uma raça. Eu vou botar raca, porque eu não gosto de trabalhar com palavras acentuadas, nem gosto de trabalhar com caracteres especiais como interrogação, C cedilha e etc. Tá certo? Então, nesse exemplo, eu vou botar raca. Mais ponto e vírgula no final. O cachorro também tem tamanho. Cachorro também tem. O que mais vamos pensar? Pelo. Vou colocar, mas pelo pode ter cor, né? Então vamos botar tamanho do pelo. Percebam que eu estou colocando os atributos com letras minúsculas iniciando. Mas quando eu trabalho com a palavra composta, por exemplo, o tamanho do pelo, né, eu já coloco cada separação, né, de palavra após o início com a letra maiúscula. Isso é apenas uma convenção, tá certo? Essa convenção é utilizada por programadores Java no mundo inteiro. Então, se você programar assim, todo mundo vai entender o seu código, o que a gente chama de boa prática. Mas vamos continuar. Então, todo cachorro tem uma raça, um tamanho, um pelo. Mas se você for olhar, o ser humano gosta de dar um nome ao cachorro, aos animais, né? Então tem totó, latinho e assim sucessivamente. Então eu também vou adicionar public string nome. Mas vamos dizer também que os cachorros têm idade. Por quê? Porque, na verdade, eles nascem, crescem, morrem. Então, vamos botar public, vou trabalhar com um int, né, e idade. Pronto. Tá aí, ok? Vamos salvar, né? File, save, né? É porque eu utilizo o comando Ctrl S, tá? Então, se eu fizer isso, o save vai estar habilitado. Ok? Continuando. Então, o que são essas coisas? Raça, tamanho do pelo, nome, idade. Vou trocar tamanho por porte, né? São cachorros pequenos, cachorros médios e cachorros grandes, tá certo? E tamanho do pelo, vamos deixar tamanho do pelo mesmo, para não confundir. Mas vamos lá. Esses atributos, né, do conceito cachorro, né, eles guardam coisas ou informações específicas de um cachorro, tá certo? Então, dessa forma, eu posso representar diversos tipos de cachorro. Ou seja, um cachorro cuja raça seja Yorkshire, tá certo? O porte pequeno, o tamanho do pelo longo, o nome Yuki e a idade 3 anos. Tá? Mas eu também posso criar um cachorro cuja raça é poodle, que o porte é médio, o tamanho do pelo é curto, né, ou pequeno, o nome é Totó e a idade 9 anos. Então veja, cada um dos dois cachorros que eu falei possui características específicas daquilo que eu quero representar, daquele cachorro em específico. Então, Totó e Yuki são dois cachorros completamente diferentes, mas que têm características do tipo iguais, mas o valor dessas características é completamente diferente. Um tem uma idade, o outro tem outra idade. Um tem uma raça, o outro tem outra raça. Tá? Então, a isso nós chamamos de estado. Então, os estados
de um objeto, né, eles são guardados nos atributos desse objeto. Tá certo? Então, o objeto cachorro, que mentalmente nós pensamos, agora está sendo representado, tá, pela classe cachorro, que eu acabei de criar aqui para vocês. Tá certo? Então, a classe cachorro contém o arcabouço, tá certo? Que permite a representação do conceito ou objeto cachorro. Isso é a parte principal da orientação a objetos. Tá bom? Então, a classe cachorro foi criada para representar o conceito cachorro, o objeto cachorro, a imagem que nós tivemos do conceito cachorro. Tá certo? E nós fazemos isso através dos atributos, que nessa classe foi representado por raça, porte, tamanho do pelo, nome e idade. Você pode criar os atributos que você quiser, tá? Desde que eles sejam capazes de representar um cachorro. Tá? De forma alguma, esses aqui são todos os atributos que representam o cachorro. São apenas alguns, mas são úteis para o que eu preciso passar para vocês. Tá bom? Mas como é que nós utilizamos agora a classe cachorro? Tá bom? Agora nós vamos voltar para a nossa classe tutorial 2, que está aqui no mesmo pacotinho. Tá certo? E na nossa classe main, eu vou apagar essa linha aqui, tá certo? Porque é só comentário, não vamos utilizar. Nós vamos criar um cachorro, tá bom? Então, a primeira coisa para a gente utilizar uma classe, né, é criar uma instância dessa classe, tá certo? Ou seja, vamos voltar ao nosso querido slide 5. Objetos, instância, elementos do mundo real. São os nossos objetos. Aqui a gente falou de sapato, computadores, carros, etc. Mas no nosso exemplo foi o cachorro. A instância em si é um objeto único, tá certo? E ela tem um ciclo de vida, ou seja, em algum momento do seu programa você vai criar essa instância, e em algum momento do seu programa essa instância será destruída da memória, será removida da memória. Seja porque você mandou, seja porque o programa acabou a execução e ele não vai ser mais utilizado. E aí, automaticamente, o Java tira o programa da memória, logo a instância também vai embora. Tá certo? Classe foi o que eu falei para vocês, um conjunto de objetos ou indivíduos do mesmo tipo, que é denominado classe, esse arcabouço que representa o objeto, tá certo? A classe é uma forma natural de agrupar objetos que possuem as mesmas características, e nós vamos trabalhar com atributos e métodos, sendo que atributos, que é o nosso caso até no presente momento, são variáveis que armazenam informações, ou informação, dados ou objetos. O outro objeto eu falo depois, mas no momento nós estamos trabalhando com dados. E essas informações são os estados do objeto, que é o conceito de estado da orientação ao objeto. Então, nesse momento, nós estamos trabalhando apenas com atributos. Vamos criar agora uma instância de cachorro. Cachorro. Eu vou dar um nome a essa instância. Au-au. Não, au-au também não, né? Vamos, cachorro. Cachorro 1 é igual a new cachorro, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Nesse exato momento, eu estou criando uma variável chamada cachorro1, que é do tipo cachorro. Estou colocando o valor dela um cachorro. Quando você cria uma variável e utiliza o modificador new, alguma coisa, nesse exato momento você está dizendo para o Java que você está querendo criar uma instância dessa classe. Tá certo? Então, repetindo. O objeto é o conceito, a classe é a representação desse conceito e a instância é a individualização dessa classe. Ou seja, nesse exato momento eu estou criando uma instância chamada cachorro1 e nela eu vou colocar a idade. Olha como quando você coloca ponto, o Eclipse automaticamente completa para você.
o meu cachorro 1 tem 11 anos. Esse cachorro 1, ele tem o nome de Totó. Totó. Esse cachorro 1, ele vai ter o porte médio. Esse cachorro vai ter a raça Poodle. Nós criamos mais o que? Tipo de tamanho do pelo. Cachorro 1. Se eu der Ctrl espaço, ele automaticamente lhe sugere alguma coisa. Cachorro 1, ponto, tamanho do pelo. Tamanho do pelo. Tamanho do pelo. Médio. Pronto. Nesse exato momento, eu criei uma instância cachorro, né, que é da classe cachorro, que representa o objeto cachorro. Tá certo? Agora nós vamos utilizar, se você escrever sysó e der Ctrl espaço, ele automaticamente escreve system out println para você. Isso já é uma ajuda muito grande, senão vocês vão ter que escrever isso tudo na mão. Então, idade do cachorro, dois pontos, espaço, mais cachorro 1, ponto, idade. Outra dica para vocês: se vocês segurarem Ctrl Alt e colocarem a seta para baixo, a setinha para baixo, ele vai dobrar a linha de cima, vai duplicar a linha de cima. E aí eu estou fazendo isso para trocar nome, e aqui no final eu vou trocar para nome. Ctrl Alt para baixo, porte. Eu vou trocar o final, porte. Ctrl Alt para baixo, raça. Raça. E agora, tamanho do pelo do cachorro. Tamanho do pelo. Vou salvar, Ctrl S, ou aqui em cima, ou no file Save. E vamos rodar esse programa. Pronto. Vamos aqui no console. Idade cachorro 11, Totó é o nome dele, porte é médio, raça Poodle e tamanho do pelo médio. Ok? Bom, até agora a única coisa que nós fizemos foi representar as características do cachorro. Mas a gente ainda não representou não criamos uma forma de representar o que um cachorro faz. Tá certo? Nesse exato momento nós estamos entrando numa segunda parte, a utilização de métodos. Lembra que eu falei para vocês, voltando aqui ao Eclipse, que orientação a objeto, todo objeto ele tem estado e comportamento? Agora nós vamos estar trabalhando com o comportamento do objeto. Todo cachorro é capaz de latir. Né? Uns baixos, outros não, mas eles latem. Então, como é que a gente representa a ação latir que o cachorro é capaz de executar? Quando a gente trabalhou com funções em C, a gente viu que existem dois tipos de função, aquelas que retornam valor e aquelas que não retornam valor. Na verdade, se você for comparar com C, o mais próximo que um método ou seja, a representação do comportamento de um objeto, né, que é feita através de métodos, a aproximação maior que eu consigo fazer é com função. Todo método retorna um tipo de valor. Quando ele não retorna, ele retorna void. Void significa nada. Então, public
E eu vou colocar void, porque ele não vai fazer nada. Latir, que é uma ação do cachorro. E latir, sys-o, lembra do sys-o, Ctrl espaço, que ele preenche. Au. Certo? Então, latir é uma ação que o cachorro, né, é capaz de realizar. Outra coisa que o cachorro é capaz de fazer é abanar o rabo. E aqui eu vou criar uma coisa interessante para vocês. Public boolean possui rabo. E eu vou iniciar esse atributo como true. Tá certo? É possível, na hora da criação de um atributo, tá certo, eu atribuir um valor inicial a ele. Tá bom? Uma das formas de se fazer isso é utilizando a atribuição direta na hora da declaração do atributo. E, no momento, eu vou deixar aí, tá? Daqui a pouco a gente volta ao abanar o rabo e ao possuir rabo. Então, como é que a gente faz, tá certo, o cachorro abanar o rabo? Ou o cachorro latir? Eu atribuí valores ao objeto, a essa instância de cachorro, tá certo? E depois exibir as informações aqui embaixo. Só que agora eu quero executar uma ação de um objeto, ou seja, eu quero executar uma função que está lá dentro. Tá? Não gosto muito de usar esse termo, mas é uma forma fácil de vocês entenderem inicialmente o conceito de método. Ou seja, cachorro1, ponto. Nesse exato momento, abanar o rabo já está aqui. E agora nós vamos procurar latir aqui embaixo. Certo? Aqui. Quando eu vou botar o ponto e vírgula, não pode esquecer, vou salvar. Quando executar novamente, vai aparecer au. Por que isso aconteceu? Vamos refletir juntos. Eu criei um atributo, uma instância do objeto, cachorro, certo? Eu atribuí valores a essa instância, tá? Aos atributos dessa instância, e no final eu mandei ele latir. Só que o que o método latir faz? Ele escreve na tela, vamos voltar à classe cachorro, ele escreve na tela au. Mas ele pode abanar o rabo também. No momento, abanar o rabo não faz nada, mas vamos lá. Vou criar uma condição aqui dentro. Se possuir rabo, eu vou, abre e fecha, chave, sys-o, estou cachorro abanando o rabo feliz. Não, cachorro feliz ao abanar o rabo. Assim fica mais bonitinho. Else sys-o, Ctrl espaço, cachorro triste por não ter um rabo para abanar. Pronto. Agora nós vamos fazer o seguinte. Prestem muita atenção. Vamos voltar ao tutorial 2. Certo? Vou deixar assim para ver se vocês conseguem enxergar melhor os valores. Vejam que eu não alterei o valor de possuir rabo. Certo? Então, inicialmente ele vai ser verdade. Então, eu vou mandar ele latir aqui embaixo.
e vou chamar cachorro, ponto, abanar o rabo. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos subir um pouquinho. O cachorro tem 11 anos, se chama Totó, ele tem um porte médio, é um poodle, o tamanho do pelo dele é médio, ele deu uma latida e ele está feliz por abanar o rabo. Mas, vamos dizer que vocês cortaram o rabo do cachorro. Cachorro 1, ponto, possui rabo, igual a false. Certo? O que vai acontecer quando eu executar esse método? Cachorro triste por não ter um rabo para abanar. O que aconteceu? Eu troquei o estado do atributo, ou o estado do objeto, que é representado pelo atributo possui rabo. Então, se ele não tem rabo, ele não vai conseguir abanar. Quando eu criei o objeto cachorro, raça estava vazia, porte estava vazio, tamanho estava vazio, nome estava vazio, idade estava vazio, mas possuir rabo tinha valor, ele era verdadeiro. Então, todo cachorro que eu criei, automaticamente vai ter um rabo. A não ser que eu diga que não tem. Até aí, ok? Espero que sim. Então, vamos continuar. Vamos recapitular. Nós temos um objeto, nós representamos esse objeto pela classe cachorro, nós criamos atributos para representar o estado dele, as características dele, nós criamos métodos para representar as ações que aquele objeto é capaz de executar. Essas ações no momento foram latir e abanar o rabo, e ao fazer o método abanar o rabo, eu criei uma condição, que ele só vai latir somente se ele tiver um rabo. Esse possuir rabo é um dos atributos da nossa classe, tá certo? Que pode sofrer alteração. Então, voltando aos nossos slides, eu expliquei o que o método recebe as informações, processa e retorna a informação, tá certo? Agora nós vamos fazer uma outra coisa, chamada interface, classes abstratas e classes concretas. Tá bom? Uma interface, né, e só é possível explicar agora porque nós já falamos de métodos. Uma interface é um contrato. Tá bom? O que é um contrato? É um conjunto de regras que você deve obedecer, tá certo? Para que aquilo fique correto, tá bom? Ou seja, se você contrata uma operadora de celular, um plano de 100 minutos por mês, então você tem um contrato que garante que você pode usar até 100 minutos no plano sem pagar nada mais por isso, tá bom? Então é um contrato. Eu poderia criar uma interface através da classe cachorro logo direto, mas eu não vou fazer isso. Eu vou criar uma interface da seguinte maneira: botão direito sobre o pacote New Interface, tá bom? E aí eu vou dar um nome a essa interface. Bom, eu vou botar animal, certo? Finish. Nesse momento ele criou um public interface animal, certo? Eu espero que todo mundo concorde que um cachorro é um animal, tá certo? E vamos dizer que todo animal tem fome, tá bom? Então, public procurar comida, void procurar comida, e eu vou deixar aqui. Então estou dizendo que para que alguém tenha um contrato animal, ele vai ter que ter o atributo, o método, perdão, procurar comida implementado nele, tá bom? Ah, mas para que isso? Mais para frente nós vamos utilizar interfaces
para generalizar ou para simplificar os nossos programas. Nesse exato momento, eu só vou utilizar a interface para mostrar que, a partir do momento que você assina um contrato, você é obrigado a seguir o contrato que você assinou. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que você assina um contrato com a interface? No momento em que você chama a opção implementes, no plural, animal. Olha o que é que vai acontecer. Nesse exato momento, a classe Java que nós tínhamos, chamada cachorro, começa a dar erro. Se você passar o mouse, ele vai dizer que o tipo cachorro é obrigado a implementar, certo? O método abstrato procurar comida, que está descrito em animal. Então, para que isso tudo funcione, é necessário que eu crie um método chamado procurar comida aqui, mesmo que você não faça nada. Public void, em minúsculo, procurar comida, abre e fecha parênteses. Quando eu salvar, a classe parou de dar erro, certo? Aí vocês me perguntam, para que serve isso? Seguinte, quando você cria uma interface, percebam que vocês não estão definindo como é que uma classe deve executar uma determinada ação. Vocês estão apenas dizendo que ela precisa executar uma determinada ação. Como ela vai fazer isso vai depender de como você vai implementar essa classe, tá bom? Então, por exemplo, o cachorro procura comida cheirando. Então, eu vou botar aqui um sysó cachorro cheirando o ambiente em busca de comida, certo? E aqui, vamos voltar para o nosso tutorial 2. Eu vou criar uma nova instância, tá certo? Animal 1 é igual a new cachorro. Aí vocês me perguntam, poxa, mas isso é possível? Sim, é possível. Mas na sessão tutorial 3 eu vou explicar como é que isso funciona, tá certo? Um sistema de polimorfismo, tá? Que é representado por herança ou sobrecarga, tá bom? Mas vamos deixar para a sessão tutorial 3. Nesse exato momento, a única coisa que vocês precisam saber é que uma interface define um contrato. A partir do momento que cachorro assinou esse contrato, ou seja, implementa animal, ele passa a ser também um animal. Todavia, a única coisa que esse animal é capaz de fazer, esse animal 1 é capaz de fazer, eu vou colocar lá no finalzinho da nossa sessão tutorial aqui, no nosso código. Então, animal 1, ponto, procurar comida. Então, vamos executar novamente. Cachorro cheirando o ambiente em busca de comida. Ou seja, a única coisa que o animal é capaz de fazer, diferente do cachorro, é procurar comida. E agora eu vou cachorro 1, ponto, procurar comida. Ou seja, todos os cachorros conseguem procurar comida e todos os animais conseguem procurar comida. A diferença é que o cachorro consegue latir, abanar o rabo e procurar comida, enquanto o animal só consegue procurar comida. Se eu tentar, por exemplo, colocar animal 1, ponto, latir, não existe a opção latir. Ele vai reclamar, dizendo que isso aqui está errado. Tá? Então, voltando. Uma classe representa o conceito, a classe cachorro representa o conceito cachorro, né, que é o nosso objeto imaginado, tá? E
o que nós representamos são a raça, o porte, o tamanho do pelo, o nome, a idade e se ele possui rabo ou não. Todavia, nós criamos um contrato, certo? Que define apenas que quem assinar esse contrato é obrigado a saber procurar comida. Como a classe cachorro assinou esse contrato através de sua implementação, você é obrigado a criar um método procurar comida. Tá certo? Todo mundo que for animal é capaz de procurar comida e todo mundo que for cachorro também é capaz de procurar comida. A diferença é que o cachorro faz tudo que um cachorro faz e o animal faz apenas o que está descrito no contrato animal. Tá? Então, nesse exato momento, tá? Eu acabei de explicar para vocês o que é uma interface. Cadê nosso slide 7, né? 6. Interfaces e classes concretas. Desculpe. O que são classes concretas? Classes concretas nada mais são do que as classes normais que nós criamos. Public Class Cachorro. Isso é uma classe concreta. Qual a diferença da classe concreta para a classe abstrata? A classe concreta, obrigatoriamente, você consegue dar new nela. A classe abstrata, você não consegue dar um new. Tá? Ela é apenas um conceito abstrato, ou seja, ela só serve para fazer uma coisa chamada herança, que nós vamos estudar na sessão tutorial número 3, tá bom? Então, vou deixar essa classe abstrata para falar sobre ela na sessão tutorial 3. Tá bom? Então, nós já fizemos bastante coisa. Espero que vocês tenham captado tudo que é necessário até o presente momento. Eu vou pedir para que vocês continuem executando o nosso tutorial número 2, que é um Word, tá? Que ele vai dar uma sequência de passos para vocês continuarem a desenvolver esse algoritmo do tutorial 2 e o cachorro, tá certo? Então, nós vamos trabalhar com comparações, criar mais de um tipo de objeto, mais de um tipo de instância desse objeto cachorro. Nós vamos brincar um pouquinho com o animal para acrescentar novas características ao animal. Nós vamos forçar o cachorro a trabalhar com essas novas características, tá certo? Espero que esses conceitos fiquem bastante claros para vocês, tá? Utilizem um fórum, tá? Para postar qualquer dúvida que vocês vierem a ter e não deixem acumular assunto. Não deixem as dúvidas muito tempo na cabeça de vocês. Estou aqui para ajudá-los no que for necessário. Um grande abraço, até o próximo vídeo.